Isso aí, pessoal. Voltando aí então, tá tranquilo agora? Nossa transmissão. Tá ok? Isso aí, galera. Vamos lá. Agora bora com tudo. Vamos lá, vamos entrando. Vamos seguindo. Vamos lá, pessoal. Agora é do início ao fim. Vamos lá, compartilha aí então. Compartilha nas redes sociais. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Vamos compartilhando, vamos mandando aí o pessoal entrar. Vamos retweetando aí, então. Conforme eu disse aí para vocês, essa nossa transmissão é uma transmissão voltada para a revisão de Delegado Pará. E aqueles que quiserem assisti-la poderão fazer gratuitamente, já disse aí para vocês, mas espero que façam uma doação para a entidade que eu citei aqui no início. A entidade é, para quem quiser fazer esta doação e assistir, conforme eu disse, é um abrigo que está precisando muito aí de uma ajuda financeira, é um abrigo aí que está precisando de ter aqui as contas em dia pagas. Eu, como promotor de justiça, para quem não me conhece, sou promotor de justiça aqui no estado de Minas Gerais, na cidade aqui de Jaboticatubas, na Grande BH, e eu faço a fiscalização de vários abrigos, dentre muitos, esse é um dos que eu faço. E eu aqui sempre faço doações, sempre faço aqui entrega de brinquedos, etc. para as crianças. Então, quem quiser fazer uma doação, aí, Daniela, faz uma doação para a gente também, Daniela de Arcos, faz uma doação aí para o abrigo para assistir essa live. Claro que quem quiser ver de graça, vai ver de graça, mas é do coração, né? Peço aí do coração para vocês aí fazerem uma doação para esse abrigo, para a gente poder ajudar pessoas carentes. Vocês um dia estarão aí empossados, promotores, juízes, delegados, no caso aqui, Delta Pará, estarão domingo que vem realizando essa prova, firme e forte, muita fé em Deus, vocês vão conseguir, estão estudando. Peço aí só para que vocês façam esta doação. Quero que vocês curtam bastante aí, dedinho, curta, dedinho curtindo, coraçãozinho subindo e façam a doação aí para este abrigo. Qualquer quantia, pode ser R$1, pode ser qualquer quantia que vocês quiserem fazer para este abrigo. Bacana? Então, podem fazer aí esta doação. Tá travando ou não tá, galera? Tá travando não, né? Posso continuar, né? Olha só, o abrigo se chama Associação Assistencial Abrigo Sonhos do Amanhã. Associação Assistencial Abrigo Sonhos do Amanhã. Quem quiser pegar, pega aí. A conta, então, Banco do Brasil. Quem puder repetir aí para mim, repita aí para mim. Banco do Brasil, agência 2190-3. Conta corrente 132-292-292-3. Ok? Repetindo, conta Banco do Brasil, isso aí, agência, isso aí, ó, a pessoa colocou. Banco do Brasil, agência 21903, conta 132-292-3. É isso aí, para fazer a doação. Qualquer valor que vocês quiserem, façam aí esta doação. Caso não consigam, caso não tenham qualquer problema, depois aí, se for possível, durante a nossa transmissão, eu posto o CNPJ, caso isso seja necessário. Mas como é uma doação aí, se não me engano, acho que não vai precisar do CNPJ. Qualquer coisa eu posto aí no Instagram, posto no Periscope, enfim, para vocês ajudarem. Quem assistir, quem gostar, quem quiser aí fazer essa doação, faça. É um abrigo que está precisando aí da ajuda de vocês, da pessoa, do povo, nós, enfim, pessoas que estão lá, crianças, adolescentes que os pais não estão mais lá, os pais às vezes morreram ou sumiram, enfim, é muito triste. Quem já visitou um abrigo sabe como é que é muito triste aí, pessoas que são jogadas no mundo, ou até mesmo os pais já faleceram. E quem está nesse abrigo cuidando, é pessoa muito boa, eu conheço, enfim, eu fiscalizo esse abrigo, fiscalizo muitos abrigos como promotor de justiça, e esse daí eu, inclusive, fiscalizo também. Pode fazer doação de qualquer quantia, pessoal. R$5, R$10, R$50, faz o que quiser,
Qualquer quantia ajuda a comprar comida, ajuda aqui a pagar a água, ajuda a comprar brinquedo, qualquer quantia que vocês fizerem, tá ok. Bacana? Então, fiquem tranquilos que eu aí vou postar caso precise, vocês me acompanhem, CNPJ, se precisar, eu posto aí para vocês depois. Bacana? Vamos começar? Então vamos lá, agora vamos até o fim. Prova de delegado Delta Pará. Delegado Pará, olha só, eu peguei aqui o edital e nós temos no campo direito penal, de lei penal no tempo, princípios, lei penal no espaço, até crimes contra a administração pública. Muito bem, o que eu reputo importante? Até você aí que não é candidato para o concurso de delegado, é bom vocês verem, porque é um edital do penal parte geral que é quase que o mesmo de muitos concursos, como de juiz, de promotor, é basicamente o mesmo aqui, tema de penal. Nós temos aqui o ponto 1 até o ponto 21, basicamente igual. Pois bem, então quem não está fazendo este concurso seria bom para ver, para conhecer, enfim, para ver esta matéria. Eu separei algumas questões importantes, e aí o que eu quero ver com vocês? Primeira coisa, em relação a princípios do direito penal. Vamos começar com os princípios de direito penal. Professor, o que eu posso lembrar aqui dos princípios? Primeiramente, quero que vocês lembrem que princípio, você tem aquela ideia da chamada trilogia. Por quê? Você tem norma como gênero. E você tem espécies, princípio e regra. Princípio e regra são espécies de norma. Norma é gênero, princípio é uma espécie e regra é outra espécie. É importante saber isso? Sim. Por quê? Porque quando você tem o conflito de princípios, eu posso conflitar o princípio da presunção de inocência com o princípio da ordem pública, garantia da ordem pública. Por que uma vez aplicada a presunção de inocência, a pessoa é solta? Em outros casos, a pessoa é presa. No mesmo aqui, caso eu possa soltar, eu posso prender. Perceba que o conflito de princípios, ele não revoga o princípio não aplicado. É muito bom você lembrar que o princípio, conforme aqui muitos autores falam, como o próprio Alexis, o próprio Dworkin, princípio, ele segue a sistemática de ser plástico, ele tem plasticidade, ele se amolda. O princípio, se você aplica um em detrimento de outro, não há revogação do princípio. Ele fica momentaneamente afastado. O princípio tem esta aqui possibilidade. Daí ser muito melhor usar um princípio do que uma regra. Já a regra, uma vez que você aplica a regra A em detrimento da regra B, a regra B ela foi revogada. Choque principiológico não gera revogação do princípio não aplicado. Choque entre regras gera revogação da regra não aplicada. E vocês lembram? A revogação é tácita, a revogação é implícita. E os critérios de revogação são hierarquia, norma superior revoga norma inferior, cronologia, norma mais nova revoga norma mais antiga, e especialidade, norma específica revoga norma geral. Conflito de regras, você tem aquela ideia com a lei que se diz ou tudo ou nada. Daí você ter o princípio como uma melhor forma de aplicação. Mas nós temos aqui regras e princípios que são espécies de normas. Visto isso, eu gosto de fazer uma contextualização, porque a gente nunca sabe o que o concurso vai cobrar. Visto isso, o que eu posso estudar de princípios, professor? Muito bem. Princípio que muita gente cai, pegadinha, provas de delegado principalmente. Este princípio aqui não pode ser aplicado na prova de delta. Esse aqui não pode ser aplicado, pessoal. Princípio da adequação social. Professor, princípio da adequação social? Sim. Os costumes revogam as normas. Tendo em vista, por exemplo, uma casa de prostituição. Casa de prostituição, todo mundo sabe o artigo 229. Casa de prostituição é crime. Professor, mas a casa de prostituição
As pessoas frequentam. Tem lá, juiz frequenta, político frequenta, advogado frequenta, os deltas frequentam, só promotor que não frequenta a casa de prostituição, não é isso? Pois é, professor, todo mundo frequenta a adequação social. Como é que fica isso? Eu posso falar então que os costumes, eles podem descriminalizar uma aqui regra ou um princípio da legalidade. Eu posso dizer aqui que a regra, aqui o 229 vai ser revogado. Pessoal, cuidado, este princípio aqui, o princípio da adequação social, ele existe para a doutrina, é um princípio que você aqui encontra em provas de defensoria pública, encontra em provas da OAB, é um princípio que você encontra nos manuais. Porém, o princípio da adequação social na prova de delta não aplica. Professor, tem fundamento para isso? Tem. Atenção, pessoal, informativo 615, já falei isso muito em sala de aula, o informativo 615, vamos lá, informativo 615, o que o Supremo Tribunal Federal entende? Que não pode aplicar, atenção, não pode aplicar o princípio da adequação social em detrimento do princípio da legalidade. Então, se cair para você que o princípio da adequação social tem aceitação na jurisprudência dos tribunais superiores, está errado isso daí. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal entende que um princípio da adequação social não tem o condão de revogar o princípio da legalidade. A lei vale mais do que o princípio da adequação social. Bacana? Então, não aplique este princípio. Outro princípio que eu acho importante vocês conhecerem aí na prova de delta é o princípio aqui da culpabilidade. Culpabilidade, professor? Sim. Olha só, o princípio da culpabilidade ele tem 3 vertentes, todo mundo guarda 2. Tem 3 vertentes. O princípio da culpabilidade, ele diz que 1. Culpabilidade é vista como elemento do crime. Elemento do crime, como assim? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, a primeira vertente da culpabilidade é vista enquanto elemento do crime. Terceiro elemento, culpabilidade. Princípio da culpabilidade, na segunda vertente, visto como dosimetria da pena. Culpabilidade vista como dosimetria da pena. Como assim, professor? Quando você pega o artigo 59 do Código Penal, o artigo 59, ele diz claramente que o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, aos motivos, aplicará a pena aqui adequada. Pessoal, culpabilidade agora no artigo 59 é como dosimetria da pena. Então, o princípio da culpabilidade ele pode ser visto como elemento do crime e como dosimetria da pena. Esses dois aí a maioria lembra, a maioria sabe. Agora, tem o terceiro que cai e que as pessoas estão se esquecendo dele. Qual que é, professor? Princípio da culpabilidade enquanto vedação de responsabilidade objetiva. Princípio da culpabilidade enquanto vedação da responsabilidade objetiva. Como assim, professor? Vedar a responsabilidade objetiva, a culpabilidade? Sim, porque a culpabilidade, no início, lá na escola clássica, ela era vista no terceiro elemento do crime, com dolo e culpa dentro da culpabilidade. Você se deve lembrar disso daí. Culpabilidade na escola causalista e na escola neocausalista, neocantista, era vista a culpabilidade com 2 elementos bem delineados, dolo e culpa. E vejam, hoje nós sabemos que no finalismo, dolo e culpa saíram daqui e vieram para a conduta. Hoje a conduta é dolosa ou culposa, mas isso no finalismo. Lá no causalismo, nós tínhamos então dolo e culpa na culpabilidade. E por que se trabalha então culpabilidade como impedimento da responsabilidade objetiva? Porque se entendia que quando você não tiver nem dolo e nem culpa, ninguém pode ser responsabilizado. Eu não posso punir uma pessoa
unicamente com base aqui no nexo causal. O nexo causal é simplesmente falar assim, bom, eu deixei a chave do carro em cima da mesa, meu filho pegou a chave do carro que está em cima da mesa, atropelou e matou. Se eu não tivesse deixado, ele não teria matado. Mas eu não atuei nem com dolo, nem com culpa. E o meu filho pegou, atropelou e matou. Eu vou responder pelo meu filho? Não. Por quê? Porque se eu pudesse responder pelo meu filho, eu estaria respondendo sem dolo e sem culpa. Porque eu não fui imprudente, eu não fui negligente, eu não fui aqui doloso. Não. Apenas com base no nexo causal, eu responderia então por este crime de homicídio? Então vejam, por que a culpabilidade impede a responsabilidade, atenção, objetiva? Porque ela trabalha a vedação de imputação de um resultado com base tão somente no nexo causal. Porque a culpabilidade, lá na escola causalista, dentro dela tinha dolo e tinha culpa. Por isso que se trabalha a culpabilidade vedando dolo e culpa aqui na responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é punir alguém sem dolo e sem culpa. Eu não posso fazer isso daí. Então, esses aí são os principais. Claro, eu não vou ficar aqui falando com vocês de questões como, por exemplo, isso da humanidade. Da humanidade lá, por exemplo, a pessoa tem que ter penas que não sejam cruéis, penas que não sejam aqui desumanas, assim por diante. Isso não, isso é tranquilo. Esses princípios aí são bem fáceis, bem tranquilos. Depois, mais à frente, eu trabalho a insignificância com vocês. Bacana? Aí eu volto a falar um pouco mais de princípios. Outro ponto, lei penal no tempo, item 2 do edital. Pessoal, lei penal no tempo aqui, muito cuidado. Lei penal no tempo no direito penal é artigo 2º. O artigo 2º, lei penal no tempo, artigo 2º do CP, aplica-se a teoria aqui da ultratividade e retroatividade benéficas. A lei penal retroage para beneficiar e tem ultratividade para aqui beneficiar. Tá sem som, gente? Falta som? Tá ruim? Não, tá normal, né? Então, beleza, aumenta o som aí. Bacana. Então, pessoal, olha só. Bacana, vamos lá. Beleza, então tá. Pessoal, artigo 2º do Código Penal, ele diz que a lei penal retroage para beneficiar ou tem ultratividade para aqui beneficiar. Só para a gente lembrar, o artigo 2º do Código Penal, ele diz que se o adultério ele foi revogado, o adultério revogado não se aplica mais para fatos anteriores. Se alguém estivesse respondendo por um crime de adultério e então viesse a revogação 240, essa pessoa não responderia mais. Se porventura esta pessoa estivesse cumprindo pena pelo crime de adultério, esta pessoa também seria colocada na rua. Por quê, professor? Porque nós temos a retroatividade benéfica e a ultratividade aqui benéfica também. Mas para delta, a gente não vai cair isso. Para delta é muito fácil. Para delta, o que pode cair para vocês, atenção, abolicio criminis temporária, pessoal. Abolicio criminis temporária. Tá todo mundo ligado? Tá todo mundo ligado aí? Bacana. Abolicio criminis temporária por quê, professor? Vamos lá. Pessoal, eu acho que isso pode cair na sua prova de delta. Nós temos aqui os artigos 30 a 32 da Lei de Armas, da Lei 10.826 de 2003. O artigo 30 a 32, ele diz que ocorreu abolicio criminis temporária. É o artigo 2º do Código Penal, aplicando ele de forma também aqui retroativa, só que de forma temporária. Como assim? Se uma pessoa for pega até 31/12 de 2009, isso que está no artigo 30 a 32, foi prorrogado posteriormente. Se uma pessoa foi pega por possuindo arma de fogo, posse de arma de fogo, bacana? Posse de arma de fogo, que é o artigo 12, até 31/12 de 2009, essa pessoa não responderia pelo crime de posse. Por quê, professor? Porque nós estamos diante da abolicio criminis temporária.
Os artigos 30 e 32 lembra disso. Ele diz que se a pessoa ela puder entregar na Polícia Federal a arma, ela será aqui indenizada. Logo, se ela entrega a arma e é indenizada, se ela for pega em casa até 31/12/2009, não pode ser crime. Porque se ela pode ser indenizada pela entrega de arma de fogo, não há por que essa pessoa ser punida pelo artigo 12. Então aconteceu uma abolição crimes temporária entre a lei de 10.826 de 2003, entre 2003 até 2009, 31/2/2009, nós tivemos nesse interregno uma abolição crimes temporária. Muito importante isso daí. Mas ainda nós temos que ver também que se essa pessoa for pega com arma de fogo raspada, e for uma arma que ela estiver possuindo em casa, nós temos uma súmula que regulamenta esta questão. Então vejam só, para vocês não confundirem. Tudo é o artigo 2º do Código Penal, tanto que ele é rico esse artigo 2º. Inicialmente, então, está falando que se você for pego com arma de fogo em casa, sem estar raspada, até 31/2/2009 não é crime. Depois disso, voltou a ser crime. Logo, se a pessoa for pega depois de 2009, não tem problema, isso aí é crime. Agora, se essa pessoa for pega com arma de fogo raspada, mas possuindo também, nunca porte, sempre aqui possuindo. Se for até 31/10/2005, 31/10/2005, também aconteceu a abolição crimes temporária, tanto para arma de fogo raspada, mas que é posse, quanto para arma de fogo sem estar raspada, de uso permitido, posse. Essa segunda parte, inclusive, foi sumulada, vou pegar aqui para vocês, súmula STJ, em que a data é essa, 31/10/2005. Se vocês quiserem ver aí, é a súmula 513. Olha só, dá para vocês verem aqui. A súmula 513 do STJ. Por que a súmula 513 tem essa data, professor? A súmula 513 do STJ trabalha esta data, porque houve no Estatuto do Desarmamento, olha lá, a entrega que foi feita até outubro, 23/10/2005, perdão, não é 31, não, 23/10, mas é 2005. Vamos ler a súmula 513. A abolição do crime temporário, prevista na Lei 10.826 de 2003, aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou alterado, praticado somente até 23/10/2005. Nesta data, encerrou-se o Estatuto do Desarmamento quando se recolhia a arma de fogo. Então, em virtude disso, a abolição do crime perdurou até 2005, mas para arma raspada, ok? Arma raspada, posse. Armas que não estavam raspadas, armas que eles estavam possuindo de forma permitida, até 31/12/2009. Abolição crimes aqui temporária. Não confundir o artigo 2º do Código Penal com o artigo 2º do CPP. Pessoal, o artigo 2º do CPP, ele tem aqui de forma muito precisa, porque a ideia do tempus regit actum. Atenção, pessoal, o artigo 2º do CPP não se confunde com o artigo 2º do CP. Olha que coisa mais interessante. São dois artigos que trabalham aqui a mesma ideia, só que um diz tempus regit actum e outro diz que aplica a ideia da retroatividade e ultratividade benéficas. No caso do artigo 2º do CPP, a lei penal ela aplica-se imediatamente aos fatos que estão vigendo. Ou seja, o que passou, a lei anterior regulamentou, está tudo certo. Dali para frente vai ser a lei processual penal nova, ainda que maléfica. Bacana? Então não confundam o CPP, que aplica de forma imediata, não retroage, não ultraage,
com o Código Penal, que tem ultratividade e retroatividade. Lembrando da abolição crimes temporária, que revoga os efeitos da lei anterior, ainda que transitado em julgado, ainda que indiciado, ainda que denunciado. Bacana? Então, não aplica essa ideia de retroatividade e ultratividade benéficas na lei processual penal pura, Lembrando da súmula 513 do STJ e lembrando aí dos artigos 30 a 32 do Estatuto de Desarmamento, abolição crimes temporária. Não é crime se o cara for pego até 31/12/2009, no artigo 12, certo? Cuidado com isso, boa questão para Delta. Continuando, vamos lá, anotações. Próximo ponto, interpretação. Interpretação e analogia, pessoal. Uma coisa que muita gente confunde é isso. Olha só, a interpretação, interpretar, é diferente de integrar. Analogia é método de integração. A interpretação é método de interpretação propriamente dito. Interpretar, você pode usar a interpretação analógica. Muita gente confunde interpretação analógica com a analogia. Interpretação analógica é quando você tem cláusulas específicas seguidas depois de uma geral. Exemplo, motivo torpe, tá lá, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º. Matar alguém mediante paga, promessa de recompensa ou outro motivo torpe. O que é interpretação analógica? É você pegar e dizer que o outro motivo torpe, ele se equipara àquelas duas questões já citadas, paga e promessa de recompensa. Então, quando você tem aqui a paga e a promessa de recompensa, o que acontece? Tem que ter algo semelhante a isso no outro motivo torpe. Por exemplo, é ou não é torpe eu matar os pais para ficar com herança? Sim, porque tem a ver com paga, tem a ver com promessa de recompensa. É ou não é torpe, por exemplo, matar uma mulher para não pagar a pensão alimentícia? É porque tem a ver com torpeza. É ou não é torpe matar um traficante para ficar com a boca de fumo dele? Vocês vão ver muito isso aí como Delta. Faca na caveira, né, galera? Em breve vocês estarão vendo isso aí, indiciando os traficantes, fazendo aí essas investigações. É ou não é torpe? É torpe. Por que é torpe? Porque tem a ver com pecúnia, tem a ver com paga, promessa e recompensa. Então, pessoal, interpretação analógica é isso. Vejam que a lei existe. Na interpretação analógica, existe lei. Agora, na analogia, não existe. A analogia, o que você tem? A analogia, você não tem a lei e usa uma lei semelhante, para aquele caso análogo. Isto que é analogia. Só que no direito penal só se permite analogia in bonam partem, ok? Analogia para beneficiar, analogia para prejudicar, não tem jeito. Não confundam analogia in manam partem, analogia in bonam partem com interpretação analógica. Interpretação analógica é quando existe uma lei, como no caso do 121, parágrafo 2º e 2, e eu vou usar questões específicas que têm um ponto de equilíbrio, um ponto aqui similar àquele genérico. Na analogia, você não tem lei. Eu não posso usar analogia em manam partem no direito penal, todo mundo sabe disso daí. Em bonam partem eu posso. Um exemplo disso é lá nas escusas absolutórias, artigo 181, 182. Quando diz que furtar pai, mãe, cônjuge não é punível, é isento de pena. E furtar companheiro? Lá não diz companheiro. Será que eu aplico para companheiro? Aplico. Por quê? Nós estamos fazendo uso da analogia in bonam partem. Bacana, então? Como é que a gente está, pessoal? Vamos entrar no ponto agora nevrálgico. Negócio aqui pesado. Agora, se fosse vocês, tomava uma água, tomava um café, que agora vai vir porrada, viu? Agora é um dos temas que mais aqui são cobradas as provas. Agora vocês vão ver aqui tema que a galera fica de cabelo em pé. Mas como nós estamos fazendo uma revisão, estou partindo de pressuposto
que vocês aqui conhecem o direito penal. Bacana? Então agora nós vamos entrar no tema que no edital está lá: tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Isso aí que é um tema que envolve tudo, pessoal, envolve tudo esse tema aqui. Vamos lá, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Vamos começar com a tipicidade. Então vamos lá, segura aí galera, segura. Tipicidade. Muito bem, tipicidade é o primeiro elemento do crime. Nós temos fato típico e jurídico culpável. A tipicidade está lá dentro do fato típico. Alguns chamam o fato típico de tipicidade. Tranquilo até então, tudo certo. Agora, eu quero que vocês vejam o seguinte: dentro de tipicidade é que se estuda 1. Tipicidade conglobante. 2. Imputação objetiva. 3. Princípio da insignificância, que eu falei que ia falar. 4. Teoria dos elementos negativos do tipo ratio essendi, tipo total do injusto. Vejam só o que tem na tipicidade. Então vamos começar aqui. A tipicidade conglobante. O que é a tipicidade conglobante? É uma fórmula que Zaffaroni aqui, inclusive, cunhou. A tipicidade conglobante, o Zaffaroni diz que nós temos que ter tipicidade penal é igual tipicidade formal mais tipicidade aqui conglobante. Isso é a fórmula de tipicidade penal. Quando você tem, então, tipicidade conglobante, o que quer dizer isso? Para uma conduta ser típica, para essa conduta ser punida, você não tem que ter tão somente tipicidade formal. Tipicidade formal é meramente violação à lei. Tipicidade conglobante é violar o ordenamento jurídico como um todo. Tipicidade conglobante é violar o ordenamento jurídico como um todo. Então, atenção aqui comigo. Se você está diante de uma situação como estrito cumprimento do dever legal, olha que conduta boa aí para esse concurso de Delta. Atenção, gente, isso aqui é muito bom para vocês. Por exemplo, um agente da Polícia Civil vai fazer o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. E aí ele tem que quebrar uma parede, encontra droga atrás da parede, ele tem que algemar o traficante acaba quebrando o braço, enfim, ele faz condutas típicas, tipicidade formal. Mas eu pergunto para vocês, existe a outra tipicidade, que é a tipicidade conglobante? O que é a tipicidade conglobante, professor? A tipicidade conglobante é a violação daquela conduta de quebrar o braço, de quebrar a parede. É dano, artigo 63, artigo 129, em todo o ordenamento jurídico. Isso aí é punido em todo o ordenamento jurídico? Você vai falar assim, ué, professor, não. Por quê? Porque o chamado estrito cumprimento do dever legal é uma permissão que o policial tem para cumprir a lei e, com isso, exclui a ilicitude para tudo. Para tudo. Não. A tipicidade conglobante, ela esvazia o conceito de ilicitude. Ela traz para a tipicidade, análise da ilicitude dentro da tipicidade, como estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, na visão de Zaffaroni. O Zaffaroni entende que é melhor analisar na tipicidade, porque aí você já exclui a própria ideia de crime, já exclui a própria tipicidade penal e não tem que ir para a antijuridicidade. Não teria que ir para o próximo ponto do crime. Então, a ilicitude você traria para a tipicidade penal. Isso é bom? Óbvio. Você, como agente que fez essa prisão, que quebrou a parede, que quebrou o braço do cara, se você for analisar isso como excluindo de ilicitude, você vai ser denunciado, saber disso? Você vai ser indiciado, saber disso? Porque o delegado de polícia e o promotor de justiça, eles trabalham tipicidade. Quem que pode excluir a ilicitude? Quem que pode fazer a absolvição sumária na excludente de ilicitude? Está lá no artigo 397. Quem que pode fazer isso? CPP. É o juiz. Só o juiz pode fazer análise de ilicitude. Promotor não pode fazer. Delegado não pode fazer análise de ilicitude. Só o juiz. Aí você, agente da polícia, vai ser indiciado, vai ser denunciado. Aí você fala assim, lá no 397 o juiz absolve.
Aí você contratou advogado para fazer resposta à acusação, não foi? Lá no 396A. Aí você não pode ser promovido. Policial militar, por exemplo, quando está respondendo o processo, não pode ser promovido. O seu nome no SISCOM consta lá, o crime, isso porque você estava cumprindo a lei. E então o Zaffaroni começou a trabalhar essas condutas dentro da tipicidade. Por quê? Porque na tipicidade já exclui a própria ideia de crime, o delegado não indicia, nem o promotor denuncia. Então a tipicidade conglobante ela afasta a tipicidade penal. Fórmula: tipicidade penal, TP é igual TF mais tipicidade conglobante. Bacana então, pessoal? Quanto a isso, tipicidade conglobante. Próximo tema, insignificância. Na insignificância, eu acho aqui importante vocês lembrarem que a insignificância ela afasta a tipicidade material. A tipicidade material. A insignificância ela é usada nos concursos, de um modo geral? Sim. Só que no concurso de Delta, eu quero que vocês tomem cuidado. A insignificância, para aplicar a insignificância e excluir a tipicidade penal, você tem que analisar a tipicidade material, que é o quê? Existiu ofensa a bem jurídico? Existiu aqui ofensa real a bem jurídico? A tipicidade material quer dizer, existiu ou não ofensa real a bem jurídico? Furtar R$1 de uma pessoa ofende o patrimônio dela? Não. Furtar aqui uma melancia? Não. Um bombom. Teve um delegado federal aí que teve um bombom furtado, instaurou um inquérito para averiguar quem furtou o seu bombom. Um absurdo isso. Não houve lesão efetiva ao seu bem jurídico. Então, tipicidade material. Mas eu chamo a atenção de vocês para um HC. Quero que vocês depois anotem aí e dêem uma olhada nesse HC, que tem 4 vetores para se trabalhar a insignificância hoje. O STF entende que, para falar em insignificância, tem que preencher de forma cumulativa os 4 vetores do HC 112.262 de Minas Gerais, STF. Repetindo, HC 112.262 Minas Gerais. 4 vetores desse HC. Cuidado com isso daí, ok? E continuando aqui, imputação objetiva. A imputação objetiva está sendo uma teoria queridinha, xodó aí dos concursos. A imputação objetiva também eu quero que vocês tomem muito cuidado, porque ela exclui a tipicidade no nexo causal. A imputação objetiva, pessoal, ela exclui a tipicidade no nexo causal. Então, vejam só, quando se fala em tipicidade conglobante, exclui a tipicidade. Quando eu falo em significância, exclui a tipicidade. Quando eu falo em imputação objetiva, exclui a tipicidade. Por isso que se trabalha tudo dentro da tipicidade. E a imputação objetiva você tem que ver o seguinte, 4 requisitos também. Só para a gente lembrar, risco permitido. Se uma pessoa estiver dirigindo o seu carro, de uma velocidade de 60 km por hora, onde se permite 100, e aí essa pessoa atropela e mata alguém. Não estava acelerando, não estava bêbada, não estava falhando no WhatsApp. Ela estava dirigindo a velocidade permitida. E aí acabou atropelando e matando alguém. Pergunto, você vai indiciar ou não ela com base na imputação objetiva? Resposta, não. Por quê, professor? Porque ele estava no risco juridicamente permitido. Estando no risco juridicamente permitido, a imputação objetiva diz, não há nexo causal. Professor, mas pela teoria da conditio sine qua non haveria. Porque, usando aquele procedimento hipotético de Thielen, suprimindo a conduta dele, o resultado morte aconteceria? Não. Então, ele tem que responder. Isso pela conditio sine qua non. Por aquela antiga, vetusta, tradicional. Pela imputação objetiva, ele não responde. Se ele estiver no risco juridicamente permitido, que é dirigir a 60, onde se permite 100, princípio da confiança, não descumpriu nenhuma regra social, âmbito de proteção da norma, está dentro da proteção do bem jurídico, não violou nada além daquele do crime que ele fez, que não é o caso. Autocolocação da vítima em perigo, a vítima quer suicidar, se joga na frente do carro, aí o cara atropela e mata, porque a vítima se jogou na frente do carro dele. Também não se imputa o resultado. Então, não há nexo causal, imputação objetiva. E, por fim, teoria dos elementos negativos do tipo.
Vamos lá, então. Teoria dos elementos negativos do tipo. Professor, essa teoria aí é de quem? Muito bem, eles costumam às vezes colocar nome de autor. Elementos negativos do tipo veio lá em Meseguer. Meseguer. M-E-Z-G de gato, E de elefante, R. Meseguer. Que trabalha também, igual o colega colocou aí, o tipo total do injusto. Elementos negativos do tipo trabalham essa ideia de que as excludentes de licitude, todas elas, devem ser trabalhadas dentro da tipicidade. As excludentes de licitude devem ser trabalhadas dentro da tipicidade. Como assim, professor? Quando você tem, por exemplo, legítima defesa, matar alguém. O que acontece no matar alguém? Matar alguém é uma conduta típica, uma conduta ilícita, uma conduta culpável e punível. Mas se ele mata alguém em legítima defesa, vai acontecer o que com ele? Tradicionalmente, vai ser uma conduta típica, mas não vai ser ilícita, não vai ser antijurídica. De novo, vamos lá no 397 do CPP. O artigo 397 do CPP, ele vai dizer que absolve-se sumariamente quando houver excludente de licitude. O Meseguer, escola neoclássica neocantista, ele entende que isso é injusto. E eu até concordo com ele. Ele entende que se é claro que houve legítima defesa, por que não já excluir o próprio tipo penal? O Meseguer entende que todos os artigos de lei devem ser lidos com as excludentes de licitude dentro inata ao tipo penal. Leia-se, matar alguém é típico, salvo se em legítima defesa. O Meseguer entende que se a pessoa mata em legítima defesa, exclui-se a ilicitude e exclui-se também a tipicidade. Por quê? Porque para ele tipicidade e ilicitude é uma coisa só. Tem que ser lido no tipo penal uma coisa só. E isso daí é o que se chama de tipo total. Ratio essende, a mesma coisa, a razão de ser. A razão de ser da tipicidade é a ilicitude e vice-versa. Excluindo tipicidade, exclui ilicitude. Excluindo ilicitude, exclui tipicidade. É a ideia do tipo total de injusto. O que é, então, a legítima defesa? Elemento que nega o tipo. O que é o estado de necessidade? Elemento que nega o tipo. Então, são aqui elementos que vão negar o tipo penal. Teoria dos elementos negativos do tipo. É uma teoria que busca trazer a ilicitude para dentro da tipicidade. E aí você teria que ler os crimes com legítima defesa dentro, estado de necessidade dentro, exercício regular de direito dentro e estrito cumprimento de dever legal dentro também aqui da ideia de tipicidade. Bacana? Então, é a ideia de Edmund Meseguer, igual o nosso colega o Felipe, muito bem, escrevia. Oi, Felipe, tá antenado, hein, Felipe? Você tá firme e forte ali, irmão. Tá respirando penal na veia, hein? É isso aí, bacana. Então, essa é a ideia do Meseguer, que nós estamos trabalhando aí. E o Edmund Meseguer, ele entende que deveria ler a tipicidade junto com a ilicitude. Professor, isso no Brasil é possível? Isso no Brasil não é possível, porque no Brasil você tem aqui a ilicitude no artigo 23 e a tipicidade na parte especial. Não seria possível. Porém, é uma teoria muito importante que deve ser conhecida, porque muitos entendem que no Brasil, posteriormente, no nosso novo próximo Código Penal, poderia trabalhar isso dentro da tipicidade. O nosso próximo CP entende-se que ele estaria aqui trazendo esta teoria neocantista de Meseguer para a tipicidade. Muito bem, foi tranquilo, não foi tão tranquilo assim, mas eu acho que deu para entender esse tema. Entendeu, pessoal? Porque é um tema bem agressivo, né? Um tema bem árduo. Vamos continuar? Como é que vocês estão aí? Faca na caveira? O negócio aqui é faca na caveira. Eu tô até de preto hoje, olha. Tô de preto. Eu tô aqui no escritório meu, mais sombrio, mais aqui, olha lá, os livros, olha lá no fundo, a galera que gosta, olha lá. Só tem penal aí, olha lá, só penal.
Olha os livros. Só tem penal. Estão vendo aí? Não tem nada de civil. Nada. Tem as coisas do Ministério Público ali, tal, mas tem Zaffaroni, Klaus Rox, criminologia, tem Greco, penal. Aqui é penal, gente. Civil, constitucional, isso aí não tem aqui não. Isso aí é matéria que a gente faz um acordo e resolve, não é isso? Penal não tem acordo, penal o negócio é pesado, penal é penal na veia, é isso aí, galera. Penal é a veia aqui pulsando, a gente querer pegar, fazer uma sociedade melhor. Então, penal é isso aí, penal não tem descanso não. Penal é porrada. Vamos lá. Pessoal, então, faltou Busato? Ah, não, o Alfredo Busato, né? Não. Mas se você quiser comentar, depois a gente fala um pouquinho. Mas vamos lá, galera. Então, faca na caveira, isso aí, vamos juntos. Pessoal, próximo tema aqui é antijuridicidade. Professor, o que pode ser trabalhado dentro da antijuridicidade? Pessoal, uma questão aqui que eu acho importante vocês lembrarem como deltas é que a antijuridicidade, legítima defesa, atenção, eu quero que vocês trabalhem a ideia da legítima defesa, muito cuidado com isso aqui, no meio policial. Policial que sobe o morro não pratica estrito cumprimento de dever legal. Policial que mata traficante não exclui a ilicitude no estrito cumprimento do dever legal. Policial que mata traficantes numa troca de tiros quando ele invade o morro é legítima defesa. Bacana? Guarda isso aí. Dentro da legítima defesa, eu quero que vocês lembrem essa questão, que o policial é um concurso de delta, então a gente tem que lembrar, o policial que sobe o morro e mata não está no estrito cumprimento do dever legal, mas sim numa excludente de ilicitude, legítima defesa. Culpabilidade. Pois bem, culpabilidade, eu quero que vocês lembrem o seguinte, atualmente nós temos a teoria normativa pura da culpabilidade. Teoria normativa pura da culpabilidade. Pessoal, muito cuidado que no Brasil nós tivemos a teoria psicológica da culpabilidade, em que nós tínhamos fato típico jurídico culpável, dolo e culpa na culpabilidade, a teoria psicológica normativa, em que você tinha fato típico jurídico e culpável, e a culpabilidade tinha dolo e culpa ainda, mas tinha dentro dela a ideia de exigibilidade de conduta diversa. O primeiro elemento normativo da culpabilidade surgiu na teoria psicológica normativa, que foi aqui no mesmo momento da escola neoclássica, da escola neocantista de Messinger. Muito importante esse autor, Messinger. E, por fim, nós temos a teoria normativa pura. A culpabilidade deixou de ser psicológica e passou a ser normativa pura. Dolo e culpa saem da culpabilidade, passam para a conduta e, dentro da culpabilidade, ficam apenas elementos normativos. Por que normativos? Todos previstos em lei. Imputabilidade, está lá, artigo 26, 27, 28. Exigibilidade de conduta diversa, artigo 22, coação moral irresistível, obediência hierárquica. E potencial conhecimento da ilicitude, que no caso aí seria o artigo 21, erro de proibição. Logo, quem está colocando aí, o Velzer, isso mesmo, o colega colocou o Velzer, é isso aí. E obrigado aí pelo elogio, Natália, fico feliz, bacana, fico feliz aí pelos elogios. Mas o Velzer, Hans Velzer, muito bem aí colocado, ele passa então a falar que dolo e culpa são elementos subjetivos, psicológicos, teoria finalista e deve ir para a conduta. Bacana? Deve ir para a conduta. Então, lembra que na prova de delegado, delta, você tem aí a teoria psicológica, não. Psicológica normativa, não. Teoria normativa pura, que é a ideia aí do Velzer, que é a ideia de dolo e culpa na conduta. Bacana, galera? Bacana, pessoal? Então, é isso aí. Vamos continuando. Erros. Não é da galera. Erro, vou te falar. Erro de tipo e erro de proibição. Muito bem, pessoal. Erro de tipo e erro de proibição, eu quero que vocês vejam o seguinte.
Galera, é isso aí. Olha só, a Natália tá mandando seguir, o Leonel tá compartilhando. Se vocês puderem aí, compartilhem, sigam. Quem tá entrando aí, essa é uma live para a gente fazer uma revisão de Delegado Delta Pará. Bacana? Quem está seguindo aí, quem está compartilhando, essa é uma transmissão para Delegado Pará, revisão de penal, parte geral e parte especial. E aqueles que quiserem fazer uma doação, eu disse aí no início, quem pegou os dados aí, passa aí para mim, doação para um abrigo que eu estou aqui ajudando, abrigo esse que nós estamos querendo que faça doação para quem está assistindo essa live, está gostando, ou se não estiver gostando também, peço também que doem para esse abrigo, que eu já passei para vocês a conta, já passei para vocês o nome. Bacana? Então vamos continuar aqui. Agora é erro. Muito bem, erro de tipo, erro de proibição, muito tranquilo. Artigo 20, erro de tipo. Artigo 21, erro de proibição. O erro de tipo, ele exclui a tipicidade ou pune pelo crime culposo. O dolo, ele é sempre excluído. O dolo sempre é excluído no erro de tipo. O erro de proibição, ele isenta de pena ou diminui a pena. E nunca se exclui o dolo. Erro de tipo, erro de proibição. Dolo nunca é excluído aqui no erro de proibição. O dolo é sempre excluído no erro de tipo. O importante não é ele. O importante é você lembrar do chamado aqui erro de tipo permissivo. Ah, Vanessa passou o CNPJ, galera. Quem está precisando aí do CNPJ para fazer a doação, a Vanessa aí postou aí. Posta de novo aí, Vanessa. Vai postando aí. Quem quiser fazer a doação para o abrigo que eu pedi para vocês, a Vanessa, que é a minha analista lá em Jaboticatubas, é a assessora do Ministério Público, assessora do Cristiano, professor, promotor, né? Enfim, que está junto aí, dando duro aí no dia a dia em Jaboticatubas. Mostra aí, Vanessa, para o pessoal de novo. Quem quiser fazer a doação, que já pegou a conta, a doação e o CNPJ que a Vanessa postou aí para vocês. Mas enfim, o erro de tipo permissivo. Galera, erro de tipo permissivo cai demais. Erro de tipo permissivo está lá no artigo 20, parágrafo 1º. O erro de tipo permissivo, artigo 20, parágrafo 1º. Bacana? O que diz o erro de tipo permissivo? Muito bem. Que se ele é invencível, lá no artigo 20, parágrafo 1º, ele isenta de pena. Se é vencível, ele pune por crime culposo. E aí muita gente fica sem saber se esse erro de tipo permissivo é um erro de tipo ou se ele é aqui um erro de proibição, ou se ele é um erro sui generis, um terceiro erro. Então, nesse caso, o que acontece? Nós temos a ideia do chamado erro de tipo permissivo na prova de delta quando acontece uma legítima defesa putativa. Então, vejam o que eles podem te perguntar nessa prova de delta. Na culpa imprópria, que o colega colocou aí, quando o erro é vencível, tranquilo? Culpa imprópria só quando o erro é vencível. Se é invencível, isenta de pena. Você está lá investigando, a pessoa está com uma arma de fogo. E aí ele vê o seu inimigo, saca aqui algo de trás, que o outro pensa que é a arma, que ele já estava trocando ameaças. O de lá pensa que é a arma, olha só, o putativo é isso, pensar que é a arma. Pensa que é a arma, mais rápido dá um tiro e mata. Quando vai ver, ele ia tirar um cigarro ou o lenço branco para celebrar a paz entre os dois. Até parece, né? Que o traficante ia celebrar a paz entre os dois. Mas enfim, tirou um lenço branco para celebrar a paz entre os dois. Tirou aqui um cigarro para oferecer e o cara achou que era uma arma, matou. Isso é legítima defesa putativa. Eu quero que vocês se lembrem que no erro de tipo permissivo, o que acontece nessa situação? Se ele for invencível, se qualquer pessoa que se topasse com aquele traficante que levou a mão dentro da blusa, qualquer pessoa pensaria, ele vai me matar. E então, a pessoa vai e tira a sua arma de verdade e mata. Ao meu ver, isso é um erro invencível que vai isentar de pena. Agora, se entender que esse erro é um erro vencível, que deveria esperar primeiro ele tirar a arma, para ver se é a arma mesmo, se não é lenço branco, se não é que cigarro, se não é droga, se entender que ele tem que fazer isso, é um erro vencível e ele responde por homicídio culposo. Esse é o tal erro de tipo
permissivo. Cuidado, isso está lá no artigo 20, parágrafo 1º. É isso aí, o colega colocou aí, de fato, a furadeira lá na Operação da Favela do Rio, perfeito. Aquilo ali foi um erro de tipo permissivo. Não foi erro de proibição, não foi erro de tipo. Foi erro de tipo permissivo. O colega colocou muito bem aí. O pai que, por exemplo, mata o filho confundindo com o bandido. Muito comum, o pai mata o filho achando que é o bandido. É uma situação também de legítima defesa putativa, ok? Nas tais discriminantes putativas. Bacana? Então, poderia ser dentro da análise disso aí. E dentro da discriminante putativa, eu não poderia deixar de falar também das teorias que regulamentam esta teoria, esse instituto, que é, vamos lá, teoria extremada e teoria aqui limitada da culpabilidade. Você se recorda disso daí? Muito bom, então vamos lá. Olha só, pessoal, o que eu quero que vocês lembrem aqui comigo. Quando nós temos as discriminantes putativas, que eu acabei de explicar, uma delas, legítima defesa putativa, pode acontecer três situações. Pode acontecer um erro de uma discriminante putativa por três situações. Quando se erra em relação ao pressuposto fático, o que, professor? Pressuposto fático. 2. Quando se erra em relação aqui à existência de uma causa excludente de licitúdio. Ou 3. Em relação aos limites desta excludente de licitúdio. Então vamos entender o que é cada uma delas. Quando a pessoa erra em relação ao pressuposto fático, exemplo que eu dei agora, eu ia sacar um lenço branco, o cara pensa, vai sacar uma arma de fogo. Eu estou segurando aqui o lenço branco para tirar do bolso. O cara lá pensa, ele vai sacar a arma. Eu analisei mal. Foi um erro em relação ao pressuposto fático. É a tal legítima defesa putativa. Nesse caso, é o artigo 20, parágrafo 1º, não tem dúvida. Aí o artigo 20, o que, professor? 20, parágrafo 1º. É isso aí. Agora, causa que você supõe que existe e não existe. Ou limite de uma excludente que você acha que está dentro do limite, mas está além. O que seria isso? Como assim, professor? Eu acho que no Brasil é permitida a eutanásia. Pessoal, a eutanásia no Brasil, ela é permitida? Não. Aí o cara pensa, a eutanásia pode ser feita. Meu filho está quase morrendo, eu vou então desligar os aparelhos para ele não ficar nessa vida vegetativa. Eu entendi na minha cabeça que eu poderia fazer isso, só que não posso. Não existe essa excludente de licitude e eutanásia. Não existe essa excludente de licitude da eutanásia. Isso é o que para a teoria limitada da culpabilidade? Erro de proibição. E para a teoria extremada da culpabilidade? Erro de proibição também. Só é você usar aqui a ideia do erro de proibição. Ok? Outra. O pessoal está falando um negócio da apostila, né? A minha apostila, pessoal, tem tudo isso aí mesmo. Realmente, todas essas questões aí tem na minha apostila. As apostilas de parte geral e de parte especial de direito penal, elas são vendidas no site. Quem quiser aprofundar mais nessas teorias de penal ou na parte especial, a jurisprudência mais abalizada, mais atual, que é o site lá que vende as apostilas, do professor Pablo, www.estudotop.com.br. Lá tem as apostilas. Bacana? Tudo isso melhor explicado. Claro, aqui é uma revisão só para a gente ver. Pessoal, então vamos lá. Primeiro, teoria extremada e teoria limitada. O que acontece? Depois eu volto na primeira só para vocês verem, que ela é erro de tipo permissivo. Na ideia de se existir uma excludente de licitude, exclui licitude. Mas se não existe, e eu acho que existe, para a teoria extremada, exclui aqui o erro de proibição que você analisa. Vencível ou invencível. Na segunda situação de discriminante putativo do cara erra, ele erra em relação à existência da excludente de licitude. Não existe aquele excludente, e eu acho que existe, exclui perdão, volta tudo, rebobina. Vamos lá. Vamos de novo. Respira, calma, vamos lá, respira. Voltando, vamos lá, são 10h15, muito bem.
Pessoal, isso aí, o Felipe ajudou. Quando você tá lá, imagina que tem eutanásia no ordenamento jurídico, mas não tem, não existe eutanásia. Para a teoria extremada, como é que eu uso isso? Erro de proibição. Invencível, isenta de pena. Vencível, diminui a pena. Para a teoria limitada, erro de proibição também. Vejam que, tanto teoria limitada quanto teoria extremada, no segundo caso, eu achar que existe essa excludente, não existe, trata-se de erro de proibição. Na terceira e última que nós temos, quando eu excedo, quando eu vou além do que eu acho que eu posso. Por exemplo, numa legítima defesa, se uma pessoa dá um tiro em mim, eu posso reagir dando outro tiro. Sim. Atirei nela, ela não morreu. Acertei o braço dela, a arma caiu para um lado, ele caiu para o outro. Eu, imaginando que eu posso agora matar, porque ele queria me matar. Agora eu falo, eu posso matá-lo, porque ele queria me matar. Só que eu vou exceder. Por que eu vou exceder? Porque legítima defesa é usar moderadamente dos meios necessários. Se eu já repeli a injusta agressão, eu não posso continuar fazendo a conduta. Eu não posso continuar. E o que eu faço? Eu vou lá e descarrego a arma dele. Isso é o quê? É um excesso. Só que eu imaginei na minha cabeça que eu poderia fazer este excesso. Então, se trata de quê, professor? Trata-se para a teoria extremada de erro de proibição e trata para a teoria limitada de erro de proibição também. Recebi esses dias um vídeo de um senhor que estava no carro. Ele deve ter dado uma fechada ou tomou uma fechada de alguém no carro. Não sei se vocês viram esse vídeo. Saiu um menino com um taco de beisebol, bateu no carro dele, bateu no vidro, bateu na porta. Vocês viram isso? Regaçou o carro do cara. Aí o cara estava armado. Vai mexer com Delta, né? Vai mexer com tem arma de fogo. Não faça isso não, tá, gente? Não faça esse tipo de reação, dá problema para a carreira. Mas, enfim, o cara pegou a arma, achou que estava sendo ameaçado, que ia morrer, deu um tiro. Até então, tudo certo. Um tiro, ok. Só que ele sai do carro, mais um pum, mais um pum. Ele excedeu. Ele foi com excesso. Se ele imagina que ele pode continuar atirando porque o cara iria matá-lo, a única tese plausível, erro de proibição. Erro de proibição. Por quê? Teoria limitada, erro de proibição. Teoria extremada, erro de proibição. No caso da segunda situação e da terceira situação que eu falei, nós vimos tanto para a teoria limitada quanto para a teoria extremada, erro de proibição. O primeiro caso, que eu já falei, que é a legítima defesa putativa, que eu acho que ele vai tirar uma arma, mas tira um maço de cigarro e eu mato, para a teoria limitada, trata-se de erro de tipo permissivo, que é a teoria adotada no Brasil, teoria limitada, artigo 20, parágrafo 1º. Para a teoria extremada, esse caso que eu acabei de falar, erro de proibição. Então vejam, a teoria extremada da culpabilidade trata tudo como erro de proibição. E a teoria limitada trata como erro de proibição o 2 e o 3 e erro de tipo permissivo o 1. Qual teoria delta que é aplicada no Brasil? Teoria limitada da culpabilidade. Bacana? Isso aí, pessoal. Passando adiante, concurso de pessoas. Pessoal, concurso de pessoas, eu acho importante a gente ver uma questão aqui que é a autoria colateral, que muita gente está errando aí nas provas. Eu estou vendo. Enfim, eu tenho visto aqui que muitas pessoas têm errado nas provas a tal teoria da autoria colateral. A autoria colateral, gente, guarda isso, não tem concurso de pessoas. A autoria colateral é quando um não sabe do outro. Para ter concurso de pessoas tem que ter liame subjetivo. Tem que ter um acordo de vontades. Não precisa do ajuste prévio, não precisa. Mas tem que ter um mínimo de liame. A autoria colateral não tem concurso de pessoas. Um não sabe do outro. É o caso do Kennedy. O Kennedy estava passando com o carro, com a sua comitiva, 2 atiradores, cada um, no prédio, os 2 atiram, sem saber um do outro, a autoria colateral.
Muito bem, como é que resolve a autoria colateral? Depende. Se o disparo do A matou, ele responde por homicídio, e o outro, tentativa de homicídio. Isso se a perícia constata quem matou. Tranquilo. Autoria colateral. Sei quem matou, homicídio para ele, tentativa para o outro. O segundo momento é que é um pouco mais complexo. Não sei quem matou. Aí, cuidado, não sei quem matou. Tem duas correntes. A primeira é mais aceita, diz que os dois respondem por tentativa de homicídio. A segunda corrente, que o NUT defende, ele diz que um deles atirou num cadáver, atirou num corpo sem vida, que seria crime impossível. Então, como não se sabe quem atirou no cadáver, os dois no crime impossível. Eu, particularmente, acho uma verdadeira aberração um negócio desse. Porque aí, se eu não conseguir ver quem matou, os dois vão ficar isentos, vão ficar livres. Crime impossível para os dois? Ela é minoria. Mas, lembra que se não sabe quem matou da autoria colateral, tentativa para os dois é a mais usual. Ok? Guarda isso daí. Pessoal, vamos adiante. Entrando aqui em outro tema que eu separei para essa revisão aqui com vocês, homicídio qualificado. Gente, se tem uma questão que vai cair nessa prova de delta, vejam só, é homicídio qualificado, no inciso aqui, 7º. O que diz o inciso 7º? Matar agente de segurança pública. Matar pessoas do artigo 142, 144 da Constituição Federal, ou seus familiares até 3º grau, em razão da função. Então, se cair para vocês que matou um delegado, matou um policial militar, matou um policial federal, no seu caso, matou um delegado civil, um escrivão, um agente, isso é homicídio qualificado. Inclusive, é crime hediondo. Guarda isso daí. Tranquilo? Guarda isso daí. Pessoal, isso, a chance de cair é enorme, ok? Enorme. Guarda isso, homicídio qualificado, que é crime hediondo. Tem que saber que ele é delta, tem que saber que ele é aqui policial. Atenção, tem. O nosso direito penal, o Felipe, se estiver aí seguindo, vai saber que isso aí é o quê? Aplicação da teoria finalista. O nosso direito penal é finalista. Então, o que acontece? O finalismo, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu mato uma pessoa num trânsito, depois eu ver que ele é delegado, eu não respondo por homicídio qualificado, porque eu não sabia. Eu só respondo se eu estou matando ele em razão da função. Ok? Em razão da função, aí eu vou, então, ter a ideia de homicídio qualificado. Ok? Guarda isso aí. Outra questão que eu acho importante vocês lembrarem aí, da parte especial também, é o crime de roubo. Pessoal, o crime de roubo tem duas questões interessantes que eu separei aqui de delta para falar com vocês. Uma delas é roubo para uso. Para mim nem precisava de ter esse tipo de análise, mas o STJ, no informativo 539 do STJ, diz lá, o que o STJ trabalhou no informativo 539? Roubo para uso é crime. Óbvio que é crime. Por quê? Porque o furto para uso não é crime. O furto para uso não é crime. Se a pessoa subtrai um bem e depois devolve, ela não subtraiu com definitividade, então não é crime. Agora, o roubo para uso é crime. Por que é crime? E por que o STJ diz que é crime? Porque nós temos aqui uma situação que envolve, atenção, um bem jurídico que é o patrimônio e o outro bem jurídico é a integridade física. O roubo, gente, quando você vai ver, ele é um tipo complexo, que ele está protegendo, no primeiro plano, o patrimônio, mas no segundo plano, a integridade física. Então, quando se rouba, põe uma arma de fogo na cabeça de alguém, pega um objeto, usa e depois devolve, praticou o roubo. Em que pese não tenha violado o patrimônio, praticou aqui uma integridade física que foi violada. Uma lesão corporal, uma ameaça, um constrangimento legal. Então, trata-se de roubo. Não existe a figura do roubo para uso. Roubo para uso é crime, ok? O que não é o furto para uso.
Informativo 539 do STJ. Uma outra questão que eu achei bem interessante também do STJ, o informativo 584. 584 do STJ também. Olha o que aconteceu. Olha que coisa interessante, hein? Uma prostituta fez um programa com um cara. E aí, o cara não quis pagar o programa. Maravilha, né? O cara faz programa com a prostituta e não quer pagar o programa. O que a prostituta fez? Viu que ele estava com um cordão de ouro, arrancou o cordão dele para pagar o programa. Perguntou, é crime de roubo a prostituta arrancar, subtrair o cordão de ouro do cliente que não pagou o programa? Resposta, não é crime de roubo, mas é exatamente artigo 345 do Código Penal. Exercício arbitrário das próprias razões. A prostituta que arranca o cordão de ouro da pessoa para não pagar o que ela não quis pagar o programa, para se pagar, é exercício arbitrário das próprias razões. Cuidado com isso daí. Artigo 345, achei uma ótima questão essa daí. Bacana? Por quê? Porque todo mundo fala, pô, é roubo, pô, prostituta, que não sei o quê. Gente, prostituição não é crime não, né? Ser prostituta não é crime. O crime é explorar a prostituição. Por isso que, caso ela receba o dinheiro da prostituição, não tem nada de errado. Não é uma profissão regulamentada só. Então ela tem o direito de ser paga? Sim. Se não for, obrigação natural, tudo bem. Mas ela pode tirar o cordão dele? Aí também já não pode. Mas por que não é roubo? Porque ela tem um direito a ser paga. Então, exercício arbitrário das próprias razões. Bacana quanto a isso? E a outra questão que muita gente falou aí, inclusive é a súmula hoje, a súmula 582 do STJ, lá no crime de roubo. Atenção, pessoal, súmula 582. Tá tranquilo aí, galera? Tá tranquilo para vocês? Como é que vocês estão? Estão firmes e fortes aí? Aproveitar para aqueles que entraram aí depois. Meu nome é Cristiano Gonzaga. Pô, professor, você falou só agora seu nome? Se você não me falasse, a gente não ia saber nunca, né? Bacana, meu nome é Cristiano Gonzaga. Quem quiser me seguir mais aí, eu tenho Periscope, que é esse daí. Eu tenho Twitter, que é o mesmo, @CristianoProf. Eu tenho um canal no YouTube. Todas as minhas transmissões são baixadas para o YouTube. Quem quiser ver depois no YouTube, quem quiser mandar para os seus colegas, para os seus amigos. Meu canal no YouTube é Cristiano Gonzaga, Cristiano com CH, bacana? Quem quiser me seguir no Facebook, é uma página no Facebook, tá? @Professor Gonzaga Gomes, é a minha página no Facebook. O meu Instagram, meu Instagram qual que é? Agora eu esqueci meu Instagram. Meu Instagram é Cris Gonzaga, @Cris Gonzaga. Bacana? Então, o meu Instagram, @Cris Gonzaga. E eu dou aula aí nos mais variados concursos, nos cursinhos. Eu dou aula aí no Prolabore, no Supremo, no Portal IED. Eu dou aula aí também no Aprova, já falei, né? Enfim, sou professor de cursos jurídicos na Fundação Superior do Ministério Público, bem lembrado, Xandinha, na FESP. Enfim, estou aí como professor nesses mais variados cursos para OAB, carreiras jurídicas, delegado, promotor, juiz, tudo. Tranquilo? Bacana? Então, vamos lá. Galera, vamos lá? Tá tudo certinho então com vocês? Então, vamos na ordem agora. A súmula 582 do STJ. Pessoal, a súmula 582 do STJ é uma súmula recente, a chance de cair é grande mesmo. Alguns colegas colocaram aí, de fato. Eu não sou do Pará, não. Sou de Rio de Janeiro e moro em Belo Horizonte como promotor de justiça em Minas. Mas vamos lá, pessoal. Súmula 582. A súmula 582 do STJ, ela diz que o crime de roubo ele se consuma com a inversão da posse. Atenção! Sabe o que eu acho que pode cair para você na sua prova? Guarda isso. Olha aqui comigo. Tá bem perto, não tá? Olha essa luz aqui. Tá bem perto, não tá? Olha, vamos lá. Pessoal, sabe o que pode cair para vocês? Atenção. Teoria da amocio. Como é que é, professor? Teoria da amocio. Ou aprehencio.
aprehensio ou amócio. O que quer dizer isso? É a mesma teoria do crime de furto. A inversão da posse já é suficiente para falar na consumação do furto e agora do roubo. Ok, pessoal? Se cair para você, então, que hoje se adota a teoria da amócio ou da aprehensio, teoria da amócio ou da aprehensio, para falar em consumação do crime de roubo, a resposta é certa. Então, atenção para mim aqui. Se você, policial, está perseguindo o meliante que roubou uma padaria, está perseguindo ele e pega ele com a mão na massa, ele não teve a posse mansa e pacífica. Posso falar em crime de roubo consumado? Resposta: posso. Posso falar em crime de roubo consumado. Por que posso, professor? Porque pela teoria da amócio ou a teoria da aprehensio, basta a inversão da posse, não sendo necessário que ele tenha posse mansa e pacífica. Então, teoria da amócio ou da aprehensio é usada tanto no furto quanto no roubo agora, com a súmula 582 do STJ. Por falar em outra súmula, uma súmula que eu também acho que pode cair nesse concurso é a súmula vinculante 56 do STF. A súmula vinculante 56 do STF, ela diz o seguinte, que se... É porque eu liguei aqui o telefone, liguei aqui o computador. Pessoal, súmula vinculante 56 diz que se o condenado progredir o regime dele e não existir o regime adequado para ele cumprir aquela pena, ele sempre vai para o posterior. Por exemplo, saiu do fechado, foi para o semiaberto. Não existe colônia agrícola, aí ele vai então para o aberto. Não existe aberto, que é casa do albergado. Para onde que ele vai? Para domiciliar. Isso hoje é súmula vinculante. Muitas pessoas estão criticando essa súmula, muitas pessoas estão falando isso, mas é súmula vinculante. O descumprimento de uma súmula vinculante gera reclamação no STF. E é, conforme alguns já estão colocando aí, uma exceção à chamada vedação de progressão per saltum. Eu estou fazendo, então, uma progressão per saltum? Sim. Pode fazer somente com base na súmula vinculante 56 do STF. Outra súmula muito importante no crime de roubo. Olha só, crime de roubo. O cara, então, se junta num crime de roubo e menor, maior, subtrai uma padaria. No roubo ainda, tá? 157. Subtrai uma padaria. Chega na padaria, o menor é o bandidão. O menor é o dono da boca de fumo. O menor aqui, matador. Menor totalmente corrompido. E aí, vira para o maior junto da padaria, fala assim, põe o 3/8 na cabeça do cara e vamos tirar tudo da padaria. Tira. Menor e maior presos. Pergunto para vocês. Posso colocar o maior, tá? O menor não pratica crime. Posso colocar o maior no crime de roubo em concurso de pessoas com o menor e 244B de bola do ECA, corrupção de menores? Sim, muita gente fala o seguinte, professor, mas o menor já está corrompido, o menor já é um bandidão. Não interessa. Súmula 500 do STJ. Guardem essa súmula. Súmula 500 do STJ. Ou seja, o crime de corrupção de menores não precisa de provar a corrupção. É crime formal. Ok? Crime formal. Então, pode colocar o maior e o menor na corrupção. O maior na corrupção e os dois no roubo também. O menor, claro, ato infracional, não vai responder por crime. Mas o maior por roubo em concurso de pessoas com menor. Inclusive, o menor é contabilizado para falar no número de 2 do concurso de pessoas no roubo majorado. Isso está também no informativo 669 do STF. Ok? Isso mesmo, menor, doente mental, inimputável, todo mundo, bacana, é isso aí.
Pessoal, outra questão. É possível falar no roubo em concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, mas associação criminosa 288, parágrafo único, causa de aumento de pena por estar armado? Eu posso falar no 288, parágrafo único, junto com o roubo com emprego de arma e concurso de pessoas? Sim, informativo 688 do STF. Muita gente fala que é bis in idem. Não é bis in idem. Por quê? Porque o roubo protege o patrimônio e o crime de associação criminosa tutela a paz pública. Então os bens jurídicos são diferentes. Quando os bens jurídicos são diferentes, eu posso colocar o 288, parágrafo único, e o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1 e 2. Incisos 1 e 2 não é bis in idem, porque os bens são diferentes. Você vai colocar o concurso de pessoas no roubo, a arma no roubo, mais a associação criminosa, que são 3 pessoas, mais a arma. Por que não é bis in idem, professor? Porque os bens jurídicos são diferentes. Bacana quanto a isso? Muito cuidado. Outra questão para a gente ir caminhando aqui, quero ver com vocês, por falar em 288, falar em delação premiada. Cuidado, gente. Delação premiada e colaboração premiada. A colaboração premiada está lá no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. A colaboração premiada da Lei 12.850 de 2013 é gênero, do qual nós temos como espécie delação premiada. Colaboração premiada pode ser a pessoa que vai aqui entregar uma organização criminosa, ela vai falar onde que tem conta no exterior, aquela organização criminosa, vai falar onde está a pessoa presa, se for o caso aqui de um crime de sequestro, quadrilha, de sequestro, enfim, de cárcere privado. A pessoa vai, então, contribuir com os investigadores para receber aqui um prêmio. Qual que é o prêmio? Diminuição de pena, perdão judicial, substituição de PPL por PRD e assim por diante. E a chamada delação premiada é uma das hipóteses de colaboração. Todo mundo fala assim, a Lei 12.850 é a lei da delação premiada. Não, é a lei da colaboração premiada. Delação premiada é uma espécie de colaboração. Delação premiada é eu confessar um crime e indicar, apontar a outra pessoa como aquele que integra também a organização criminosa. E aí eu vou ter um benefício, que é a diminuição de pena, perdão judicial, vai depender. Mas eu tenho visto muitas pessoas errar na prova falando que a lei permite apenas a delação premiada. Não, ela permite a colaboração premiada, do qual nós temos como espécie a delação premiada, que é aí sim apontar uma pessoa como aquele que pertence àquela organização criminosa e eu tenho o benefício por ter apontado ela. Ok? Cuidado. E o artigo 4º, que é de suma importância, que fala lá do perdão judicial. Também pode ausência de oferecimento de denúncia. Sim, começa no não oferecimento de denúncia e vai até para a diminuição de pena. Tudo isso é permitido. No meio do caminho, a gente tem substituição, etc, etc, e assim vai. Bacana? Outra questão que eu acho importante vocês como Delta saberem nessa lei de organização criminosa é o artigo 13, parágrafo único. Peguem aí, quem estiver com a lei 12.850 de 2013. Artigo 13, parágrafo único. Se perguntar para você o seguinte, você Delta, eu estou trabalhando só pertinência temática, tá pessoal? Claro que eu estou passando por cima de algumas questões que não vêm ao caso de Delta. Estou falando só para questões de Delta. Eu sou promotor de justiça. Bacana, quem entrou aí agora trabalha na área criminal. Então eu estou fazendo uma live aqui, uma transmissão para pessoas que estão fazendo concurso para Delta Pará. Olha só, você está como agente de polícia civil lá no Pará, participando como agente infiltrado. Olha que bacana, hein? Você como agente infiltrado, infiltra numa organização criminosa e aí começa a vender droga,
começa a fumar cocaína não, professor, acho que cocaína se cheira, né? Cheirar cocaína, fumar maconha, viver no meio do traficante, vai pra baile funk, vai lá baile funk e tal, dançando com a galera e pegando lá geral, sendo pego, fazendo aquela maluquice toda, tal, beleza. Aí o cara do tráfico fala assim, irmão, você vai ter que matar uma pessoa pra mim. Você, putz, sou agente infiltrado. Se eu não matar, esse cara vai descobrir a minha identidade e vai me matar. E ele está pedindo para eu matar uma pessoa para ele. Muito bem, esse agente da Polícia Civil mata. Pergunto, este homicídio que ele fez, por ocasião de uma infiltração, ele terá excluída a tipicidade do homicídio, a ilicitude, a culpabilidade, a punibilidade, ou ele responde pelo crime porque ele se excedeu? Atenção, que nós temos isso na Lei 12.850 de 2013. Vejam que o legislador, ele trouxe para cá a resposta. Excludente de culpabilidade. Diz o artigo 13, parágrafo único o seguinte, que se ele tiver que fazer esse tipo de conduta com agente infiltrado, ele não responderá se inexigível conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa trabalha excludente de culpabilidade. Uma ótima questão para a prova, gente. Uma excelente questão para a prova. Por quê? Porque muita gente ficava na dúvida. Exclui tipicidade, exclui ilicitude, exclui o quê? Exclui culpabilidade. Está escrito no 13, parágrafo único, quando inexigível conduta diversa. Bacana? Uma ótima questão aí para essa prova. Não vi aí ultimamente, não tenho visto essas perguntas envolvendo agente infiltrado. Se cair, exclui a culpabilidade. Bacana, pessoal? Isso aí da Lei 12.850 de 2013? Muito bem, vamos passar para a Lei de Drogas agora. Lei de Drogas, professor, o que pode ser cobrado na Lei de Drogas? Bom, o ponto principal desta lei hoje é o HC 118.533. O HC 118.533 do STF, ele trabalhou o quê? Que o crime de... Inclusive caiu na prova hoje da OAB, olha que coisa, né? Na prova aberta da OAB. O crime de tráfico privilegiado, o 33, parágrafo 4º. O que é este crime? É hediondo ou não é hediondo? Equiparado a hediondo para alguns, não equiparado, o que é? O STF entende que não é crime equiparado a hediondo. O 33, parágrafo 4º, não é crime equiparado a hediondo e ele pode ter os benefícios legais, como anistia, graça, indulto, enfim, progressão de regime como sexto, não é crime hediondo. É o HC 118.533. E eu pergunto para vocês, não sendo crime hediondo, se o cara ele tiver sido condenado por esse crime, ele pode ter regime aberto? Pode. Pode ter PRD? Pode ter PRD. Por quê? Porque não é crime equiparado a hediondo ou hediondo. Inclusive, os crimes hediondos, no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072, nós sabemos muito bem que foi julgado inconstitucional pelo Supremo o regime inicialmente fechado. Por essa razão, nós já aplicávamos para o tráfico privilegiado o regime aberto. Porque quando se diminui de 2/3 a pena de 5 anos aplicada, 5 a 15, ia para 1 ano e 8 meses. Ele já pegava, então, o regime aberto e substituía por PRD. Já é possível tudo isso, para quem então vedar os demais benefícios? Logo, o STF foi uma radical e diz no HC 118.533, não é crime equiparado a hediondo. Bacana? Uma questão boa aí para a prova de delegado, essa daí. E processo penal, só dando uma palhinha aqui no processo penal, apesar de eu dar aula também de processo penal, lembrando que tem que ter dois laudos, artigo 50 da Lei 11.343 de 2006, 2 laudos para você aqui ter o procedimento pela Lei de Drogas. O primeiro é o laudo de constatação. Para você fazer o APF tem que ter o laudo de constatação, o laudo preliminar, e para condenar tem que ter o laudo definitivo.
Na lei de drogas são imprescindíveis 2 laudos para fazer o seu processamento. APF, o laudo preliminar de constatação, e na sentença definitiva, o laudo definitivo. Não se esqueça disso, gente. Bacana, pessoal? É isso aí. Bom, eu aqui preparei esses pontos principais aqui para vocês. Quero deixar aqui à minha disposição para quem quiser, para quem tiver interesse. Eu sei que é difícil a gente poder atender todo mundo, dúvidas surgem, enfim, todo mundo aqui fica querendo perguntar, questionar. Eu arrumei esse tempo aqui no domingo para poder ajudá-los nessa prova aí de Delta, para poder falar bastante coisa, enfim, tentar ajudá-los mesmo. Eu vou aqui disponibilizar para quem tiver interesse de fazer perguntas, de questionar. Eu tenho um grupo de estudos de direito penal no WhatsApp. Quem tiver interesse em perguntar, eu só peço que pergunte de forma sintética, pergunte de forma bem objetiva que eu respondo aí vocês. Quem quiser perguntar mais, eu sei que é difícil pra caramba estar nesse momento que vocês estão aí de estudar para a prova. A prova é domingo, é uma semana corrida, é uma semana que vai voar, é uma semana que vocês vão ter aqui muita coisa para rever, vão ficar pensando. Falo para vocês uma coisa só, o momento agora é de esvaziar a mente, parar de ficar preocupando com coisa que não deve preocupar, parar de preocupar com questões aqui pequenas, enfim, é a hora de você dedicar para essa prova de Delta. E se vocês durante essa semana quiserem perguntar, quiserem tirar dúvidas, pode perguntar. O meu WhatsApp aqui para grupos de direito penal eu disponibilizo sempre, é o 31, o prefixo 987579941. Vocês podem me falar, professor, meu nome é fulano, me adiciona na sua linha de transmissão. E aí eu te adiciono, você vai receber sempre meus informes, as minhas dicas, os meus vídeos. E se quiser perguntar, pode perguntar também. A linha de transmissão, o pessoal aí que perguntar, você não vai ver a pergunta dele, só eu que vejo. A gente pode conversar um com o outro. Então as perguntas vêm direcionadas tão somente para mim, na linha de transmissão. Então se você curtiu, coraçãozinho subindo, eu não vi muito coraçãozinho subindo aí, não sei se nós chegamos nas 1 milhão de curtidas hoje. Curtam aí bastante, pessoal, vamos ver se a gente chegou nessas 1 milhão de curtidas. Quem for ver de repetição, curta bastante aí, para a gente então chegar nessas curtidas aí, 1 milhão, vamos ver quando a gente chega aí. Enfim, e quem tiver interesse de adquirir as minhas apostilas de parte especial, parte geral, as minhas apostilas também são voltadas para todos os concursos que envolvem o penal mais pesado. O site já colocaram aí www.estudotop.com.br www.estudotop.com.br. E não se esqueçam, essa live foi uma transmissão que eu fiz e eu gostaria que vocês doassem para esta entidade que eu passei aí para vocês. Não se esqueçam, pessoal, pessoas muito humildes, muito aqui necessitadas precisam da gente também. Então, não se esqueçam, quem quiser, o Abrigo de Jaboticatubas, Associação Assistencial, Abrigo Sonhos do Amanhã. Pode doar qualquer valor que vocês quiserem. Bacana? Para ajudar esse abrigo que está precisando muito, até para ele ter melhores condições. Peço aí para vocês, de coração, que doem. É muito importante a gente poder ajudar as pessoas. É o Banco do Brasil, que vocês quiserem, agência 2190-3, conta corrente 132292-3. E já passei aí, galera já pegou o CNPJ aí, passei também, a galera já pegou, quem tiver, peço que vocês doam mesmo, viu galera? Quem não pegou aí, na linha de transmissão, eu passo para vocês o CNPJ, espero que vocês doem o valor que for para ajudar esse abrigo, um abrigo aí de pessoas muito humildes, pessoas que estão precisando, crianças órfãos, crianças aí que não tem pai, que não tem mãe, enfim, muito triste. E que as pessoas que lá trabalham estão precisando aí de dar comida, enfim, cobertor, biscoito, coisas bobas mesmo, bacana? E que pra gente não é nada, para eles é muito. E vocês que vão servir ao público, vocês que serão concursados, serão pessoas que eu tenho certeza vão ajudar, serão pessoas de coração grande, de coração aqui caridoso, porque eu acho que servir ao público é isso, gente.
Lembra, vocês vão ser deltas, vocês vão passar e não é só ser aprovado e você ter a sua satisfação pessoal. Não, você vai ter isso, você merece ter isso. Mas lembra, gente, servir o público. Pessoas muito humildes vão precisar de vocês lá no Pará e aqueles que forem fazer outros concursos no Brasil inteiro. Então, é assim que a gente pode retribuir, é assim que a gente pode ajudar. É o que eu posso fazer também, por isso que eu não cobro para fazer essas lives, enfim, é meramente gratuito mesmo, tirando essa doação que vocês fazem, se vocês quiserem, espero que façam aí. Bacana, galera? Então é isso aí, estamos juntos, contem comigo, sigam firmes, sigam na fé e dê notícias aí dessa prova de domingo. Bacana? Essa semana aí, quem tiver com dúvida pode perguntar no WhatsApp, sem problema nenhum. Peço só que seja mais sintético na hora de perguntar alguma questão. Algumas perguntas foram feitas e eu não consegui responder a tempo. É muita gente falando ao mesmo tempo. Podem mandar a pergunta aí também, que eu vou respondendo na medida do possível. Bacana, galera? Então, um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus aí e tamo junto.